Bom dia, crianças do primeiro ano. Como vão vocês? Espero que estejam muito bem. Hoje nós vamos começar mais uma aula de geografia, tá bom? O conteúdo da nossa aula hoje será o desenho das paisagens teresinenses. Nós vamos ver algumas construções de moradia da nossa localidade, tá bom? E também de outros locais, de outras regiões, que não fazem parte da nossa realidade. Eu sou a professora Lana Ferreira, tá? Hoje, dia 17, vamos começar mais uma aula. Espero que já estejam bem atentos, todo mundo preparado, prestando muita atenção. Então, vamos começar? Vamos lá. As habilidades a serem trabalhadas hoje em nossa aula serão comparar diferentes tipos de moradias em sua comunidade, na nossa localidade, na nossa cidade e em outros lugares também, como população ribeirinha, comunidades indígenas, de outros bairros. Como são as moradias desses locais também? Então, vamos lá. Por que devemos ter uma moradia? Isso é uma pergunta bem interessante, não acham? Bom, a moradia ela é importante para que possamos ter proteção das intempéries climáticas, como chuva, vento e variações de temperatura. Além disso, nos dias de hoje, a moradia tem importância em termos de saneamento básico. Então, a moradia ela serve para acatar as nossas necessidades. As moradias elas servem para... podem ser individuais ou coletivas, onde pode morar uma pessoa ou uma família, tá? As moradias, elas são também feitas, construídas de acordo com o espaço geográfico, de acordo com o clima. E nós vamos entender direitinho sobre isso, tá? As moradias servem para nos proteger dos fenômenos naturais da chuva, do sol, do vento, tá bom? Nos proteger também de outras pessoas. É um local onde nós podemos descansar, realizar nossas atividades sossegados, tá bom? Então, a moradia é um direito que deve ser adquirido por todas as pessoas. A moradia da nossa comunidade. Bom, aqui nós temos um exemplo de uma moradia que existe na nossa localidade, tá? Essa casa que é feita de alvenaria, tá bom? Que são os elementos construídos nessa casa, como tijolos, areia, cimento, a telha, tá bom? Materiais bem resistentes e duradouros. Então, aqui é uma das construções que existem na nossa região, são construídas no solo. Aqui também nós temos outros tipos de moradias, conjuntos habitacionais, são casas que possuem um baixo custo, que são destinadas às pessoas de baixa renda. Essas casas, esses conjuntos habitacionais, eles são coloridos, mas por dentro eles são bem semelhantes. Possuem os mesmos cômodos, a mesma quantidade de cômodos, tá? Uma moradia pequena, possui dois quartos, uma sala, um banheiro, uma cozinha, tá? Dá para abrigar uma família pequena. Então, esse é um dos tipos de moradias que existem na nossa região. Aqui também nós temos um outro tipo de moradia, que é o sobrado, que existe também muito na nossa cidade, onde o sobrado ele pode ter duas funções. Eles são de 2 andares, que é o andar térreo e o andar de cima, que fica em cima da casa de baixo. Então, o sobrado, ele pode abrigar uma família inteira nesse local, ou pode abrigar 2 famílias, uma família que mora na parte térrea, embaixo, e uma outra família que pode morar na parte de cima, tá bom? Então, isso também existe muito na nossa cidade, em todos os bairros a gente pode observar esse tipo de moradia
com esse tipo de construção, de alvenaria também, tijolos, telha, cimento, areia, tá bom? E nele também podem ser incluídos outras construções, como vidro, ferro, tá bom? A madeira para portas e janelas. Também temos aqui na nossa localidade, na nossa região, na nossa comunidade, outro tipo de moradia, que são os edifícios, tá? Os edifícios, ele é uma demanda exigida pelos grandes centros comerciais, pela cidade que está muito industrializada, desenvolvida. Então, esse tipo de construção, os edifícios, eles servem para abrigar várias pessoas em um mesmo espaço, em um mesmo local, onde essa construção ela é verticalizada, como vocês estão vendo, ela fica em pé, verticalizada, sempre subindo, dividida em vários apartamentos, um em cima do outro, onde esses apartamentos têm semelhanças de cômodos entre si, são bem parecidos, um com o outro, são iguais, na verdade. Então, esses edifícios, eles comportam moradias para várias famílias. Então, é um local onde vivem muitas pessoas, é um espaço multifamiliar, onde moram várias famílias no mesmo local, tá bom? E eles são mais encontrados nos locais urbanizados, com muitos estabelecimentos de saúde, de comércio, educação, indústria, lojas, tá bom? Enfim, é um local que ele geralmente é próximo de vários pontos importantes, tá? Pontos comerciais, econômicos, que atendem à necessidade dos moradores. Nós também temos, em nossa região, os condomínios fechados, que são locais, moradias também de alvenaria, e esses locais, eles são mais seguros, eles oferecem uma maior segurança para os moradores. Nesses locais de condomínio fechado, também não diz só respeito à questão da segurança maior para os moradores, mas também oferecem vários outros serviços, como área de lazer, parque de diversões, playground para as crianças, tá? Vários brinquedos para as crianças. Tem a piscina para os banhistas se divertirem nos momentos de lazer. Tem churrasqueira para diversão dos moradores. Então, tem uma área verde que é preservada nesse local para o contato maior com a natureza dos moradores nessa localidade. Então, tem muitos serviços também nesses tipos de moradia, tá bom? Então, existe bastante também aqui na nossa região. Aqui, ó, como nós estamos vendo, os serviços que existem nesses condomínios fechados. Tem a área de banho da piscina, tem aqui uma churrasqueira para momentos de lazer, playground, brinquedos para as crianças, academia também pode ter, quadras esportivas para a prática de esportes, atividades físicas, tá? Também salões de festa para eventos, quando os moradores querem comemorar algum evento. Tem o salão de festas também, para eles realizarem essas comemorações no local onde moram. Também existe em nossa comunidade as mansões, que são casas imensas com um território muito grande, vários hectares, tá? Como aqui vocês estão vendo, aqui é um local bem grande, que é uma mansão, uma moradia de alguém aqui da nossa cidade. E vocês estão vendo, ó, área verde, jardim, piscina, uma casa grande ali atrás. Então, é uma área extensa, uma área grande que existe também na nossa comunidade, tá bom? Pode pegar um quarteirão inteiro, tá? Então, existe de alvenaria também, construção de tijolos, telha, cimento.
e também é um tipo de moradia que existe na nossa comunidade. Agora nós vamos ver outros tipos de moradias, outras construções que não fazem parte do nosso local, da nossa cidade, de onde moramos. Existe, mas é bem raro, tá? Aqui nós temos a casa de taipa ou de pau a pique. Essa casa, ela geralmente é vista mais em beiras de estrada, no interiorzinho, tá? Em chácaras distantes. Então, essas construções são feitas de madeira e barro. Madeira, barro, palha, telhas também de barro pode ser construída, tá? Como vocês estão vendo aqui, existe um entrelaçado de madeiras com o barro. Essas casas, elas são muito frágeis. São feitas com técnicas bem rudimentares e elas podem apresentar problemas em curto prazo. Como, por exemplo, essas casas, elas podem apresentar rachaduras, fendas, tá bom? Elas podem ser alvos de animais, porque tem muita facilidade para entrar, animais pequenos, entrar nessas casas por causa desses orifícios que ficam na casa. Elas sofrem com a ação dos ventos, da chuva. Ela é até mais fácil de se desmoronar. Então, são casas simples e frágeis, tá bom? Nós temos também um outro tipo de moradia, que são os barracos. É um tipo de moradia que existe em locais geralmente inapropriados. Locais onde não se pode ter moradia. Isso nem pode dizer que é uma moradia, vamos dizer que é uma submoradia, na verdade. Esses barracos, eles são feitos de vários materiais. Madeira, isopor, lataria, plástico, papelão. Então, é uma forma de alguém se abrigar, tá? Não é a forma adequada de moradia. Aqui é uma submoradia. Existe geralmente em favelas, em locais inapropriados. Outro tipo de moradia que também não existe na nossa realidade, na nossa comunidade, mas nós devemos conhecer, tá? São as palafitas também, que é um tipo de moradia que ela não é construída no solo, ela é construída no rio, tá? Como vocês estão observando aqui, são casas de madeira que ficam elevadas sobre estacas, onde essas estacas de madeira, elas são presas no rio, tá? E elas têm um motivo para serem construídas assim, dessa forma. Nesses locais, geralmente nas épocas chuvosas, enche muito o nível da água do rio, ele sobe e pode invadir as moradias das pessoas, destruindo tudo. Então, essas casas foram feitas nesse estilo de palafitas, com essas estacas de madeira, para evitar os alagamentos quando o nível da água do rio sobe durante as épocas chuvosas. Quem moram nessas construções, nessas moradias, são as populações ribeirinhas, as populações que vivem, né, nessas margens do rio, vivem no rio. Então, é dessa forma que são feitas as palafitas. Nós também temos outras moradias, tá? Que são as moradias indígenas, as ocas, não é? Então, desde pequenininhos vocês já conhecem vocês já viram esse tipo de construção, a casa do índio, não é? Então, é dessa forma mesmo. As ocas, elas são feitas com vários elementos da natureza, como troncos de árvore, galhos, cipós, palhas. Embora elas são feitas com esses materiais naturais, essas matérias-primas, nós podemos pensar que são casas frágeis também, mas não, elas são bem resistentes sim, tá bom? Então, o que tem de
interessante nessas moradias é que elas não possuem portas e nem janelas, tá? Tem uma abertura que deixa livre a passagem dos moradores, dos índios. Então, as ocas, elas podem abrigar uma família ou várias famílias no mesmo local, tá bom? Então, é um tipo de moradia indígena, tá? As ocas. Também temos uma outra moradia, que ela é feita em um clima bem diferente do nosso. Ela é construída em locais polares, em regiões polares muito frias, que são os iglus, tá? Eles têm essa construção em forma de cúpula, tá? São feitas de blocos de gelo, blocos de neve. E as pessoas que constroem essa moradia principalmente para poder se proteger do frio intenso e também se proteger dos animais, tá? Os animais selvagens, como o urso, o lobo. Então, essas moradias são feitas com essa intenção, tá? São construções de locais polares. Ela não dá muito trabalho de ser feita, tá? Ela não precisa de muitas coisas para ser construída. É uma casa feita com blocos de gelo, tá bom? E é muito interessante também nós aprendermos isso. Agora, vamos para a nossa atividade de classe. Vamos pôr em prática o que aprendemos. Estão preparados? Vamos saber responder tudinho certinho? Então, vamos lá. Existem vários tipos de moradias. Relacione cada moradia ao seu tipo. Então, aqui nós temos várias imagens de moradias diferentes. E aqui tem os conceitos de cada tipo de moradia. Nós vamos ligar cada um desses conceitos à sua respectiva construção, à sua respectiva moradia. Então, vamos lá. Iglu. Construção feita de neve ou de blocos de gelo. Então, esse conceito representa qual imagem? Será que é a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta imagem? Muito bem! Representa a terceira imagem. Como vocês estão vendo aqui, o iglu é feito de blocos de gelo, fica localizado nas regiões polares, tá? E aqui dentro, que vocês estão vendo assim, mas amarelinho, com certeza, certamente, deve ser uma fogueira que foi feita aqui dentro para poder aquecer o morador do intenso frio que tem nesse local, não é? Então, vamos lá. Segundo conceito, que diz: oca, construção feita de madeira e coberta por fibras vegetais, como nós vimos, troncos de árvore, galhos, plantas, palhas, tá bom? Então, qual dessas imagens representa a oca? Muito bem! A última imagem, como vocês estão vendo aqui, a casa do índio. É muito fácil, não é? Terceiro conceito, alvenaria. Construção com paredes feitas de tijolos, areia e cimento. Também nelas pode ser inclusa o vidro, a pedra, a madeira, não é? Para dar um ornamento melhor nessa construção. Então, qual dessas imagens, temos a imagem 1 e a imagem 2, qual delas representa a moradia de alvenaria? Exatamente, é a imagem 1, muito bem. E a última, palafita, construção feita com tábuas sobre a água. Então, como nós estamos vendo aqui, essa moradia, que é feita de madeira, com essas estacas, ela serve para proteger os moradores dos alagamentos, não é? Durante a época chuvosa. Então, muito bem. Segunda imagem. Parabéns. Vamos para a próxima. Diz: qual o principal material usado na fabricação das moradias abaixo?
Então, vamos observar aqui as moradias, tá? Nós temos aqui uma oca, um prédio, não é? Uma moradia verticalizada. Temos aqui uma casa de pau a pique, ou taipa também. Temos o iglu, tá bom? Então, vamos ver qual é o tipo de construção usado para concluir essa moradia, né? Para realizar essa moradia. Então, a oca, ela é feita de tijolo ou de palha? Muito bem, ela é feita de palha. Agora vamos aqui para essa edificação, o prédio. Ele é feito de gelo ou de tijolo? Muito bem, ele é feito de tijolo. Agora aqui, temos a casa de pau a pique. E ela é feita de quê? De barro ou de gelo? Muito bem, ela é feita de barro, uma construção bem vulnerável, bem rudimentar, não é? E aqui também nós temos o iglu, que ele é feito de quê? Exatamente, de gelo, tá bom? Próxima. Aqui diz: circule os tipos de moradias que existem em nossa comunidade. Então, nós temos aqui várias moradias e nós vamos circular apenas aquelas que existem, que fazem parte da nossa vivência, que existem na nossa região, tá bem? Ó, vamos observar aqui. Nós temos o iglu. O iglu faz parte da nossa realidade de vida, da moradia das pessoas dos teresinenses? Não, não faz parte. Nós temos aqui o castelo, que é um local onde vivem a rainha, o rei, o príncipe, a princesa. Será que isso faz parte da nossa realidade também? Não, não faz. Temos aqui uma casa, tá? Uma casa chinesa, uma moradia chinesa, tá bom? Então, esse local, esse tipo de moradia faz parte da nossa realidade, dos orientais? Essa moradia oriental faz parte da nossa realidade? Também não. Existe lá para o Japão, para a China, tá? Agora aqui, essa casa de alvenaria, será que ela faz parte da nossa realidade? Sim, é bem comum, nós vemos muito casas assim, né? Dessa forma, dessa estrutura. Nós temos também uma outra tipo de moradia, que é prédio, né? Que pode servir tanto para moradia como para pontos comerciais. Aqui é uma construção, uma moradia verticalizada nesse edifício. Então, ele existe na nossa região? Faz parte da nossa vivência? Sim, faz parte. Aqui nós temos a oca. A oca faz parte da nossa realidade também? Não. A oca, ela existe nos locais das comunidades indígenas, não é mesmo? Então, muito bem. Vamos lá. Aqui diz: relacione o conceito de cada moradia ao seu nome. Então, nós temos aqui o nome de várias moradias e aqui o conceito de cada uma delas. Nós vamos relacionar esses conceitos à sua moradia respectiva, tá bom? Então, vamos começar? No primeiro conceito diz: moradia construída em madeira. Que moradia é essa? Será que é um sobrado? Uma mansão? Um castelo? Uma casa de madeira? Uma casa de alvenaria? Ou uma palafita? Moradia construída em madeira é o quê? Exatamente, é uma casa de madeira. Muito bem. Agora vamos lá. Casa de 2 andares. Casa de 2 andares faz parte de qual é o nome? Como é que ela é chamada? De sobrado? Mansão? Castelo? Casa de alvenaria ou palafita? Exatamente. Casa de 2 andares é o sobrado. Muito bem. Moradia de reis, rainhas, príncipes e princesas. Exatamente. Todo mundo conhece também, já vimos muito nos desenhos infantis, não é? Filmes infantis, é o
Castelo, muito bem. Moradia construída com tijolos e cimento. Então, que moradia é essa construída com tijolos, cimento, telha? É quem? É a mansão? É a casa de alvenaria ou é a palafita? Muito bem, é a casa de alvenaria. Agora aqui, moradia feita de madeira sobre estacas presas no rio. Que moradia é essa? Que fica com as estacas, que é uma casa de madeira feita com estacas presas no rio para evitar o alagamento. Exatamente, é a palafita. Muito bem. Agora aqui, casa muito grande, com vários cômodos, piscina, churrasqueira, quadra de esportes, enfim. Uma grande variedade num local grande, numa moradia bem grande, tá? Que lugar é esse? Que moradia é essa? Muito bem, é a mansão. Agora vamos aqui, na última parte da nossa atividade, que diz: leia o poema e circule as moradias que não fazem parte da nossa realidade de vivência. Então, olha lá, nós vamos ter que circular as moradias que não fazem parte da nossa realidade, que não fazem parte do local onde moramos, da nossa comunidade, da nossa região, da nossa cidade, tá bom? Mas antes nós vamos ler esse poema, tá? Esse poema da Noelle Berger, que diz: o melhor lugar do mundo. Vamos ler? Diz assim: nem toda gente do mundo tem casa para morar, igual a casa da gente. Existe casa de palha, que tem o nome de oca, de pedra e de bambu. Existe casa de gelo, que tem o nome de iglu. Existe casa de pano, de tijolo ou de madeira. Existe casa de barro e até de esteira. É bom conhecer tanta coisa diferente, mas o melhor lugar do mundo é mesmo a casa da gente. Muito legal esse poema, não é? Da Noelle Berger. Muito interessante, realmente. O melhor lugar é a casinha da gente, que a gente pode descansar, dormir, relaxar, brincar, não é? Muito bom. Então, vamos agora circular as moradias que não fazem parte da nossa realidade. Vamos lá? A oca. Será que a oca existe na nossa comunidade, na nossa região? Não, pois ela tem que ser circulada. Muito bem, ó. Aqui, a casa de alvenaria. Casa de alvenaria existe bastante, não é? Então, não vamos circular. O prédio, os edifícios, essa moradia verticalizada, também faz parte da nossa realidade, então não vamos circular. Agora aqui, o iglu, que é essa casa feita de bloco de gelo. Ela é da nossa realidade? Não, não é. Agora aqui também, ó, também não faz parte da nossa realidade a palafita, tá bom? A palafita, que é essa casa de madeira com estacas, elas fazem parte nos locais próximos de rios, como vocês estão vendo aqui, tá? São feitas nos rios para evitar os alagamentos das populações ribeirinhas. Então é isso. Agora nós vamos relembrar nossa aula, tá? Nós aprendemos sobre os vários tipos de moradias que estão ligadas à geografia e o clima do local. Dependendo do clima do local, do espaço, as casas são construídas. Por exemplo, as casas que são locais de muita água, que ocorre muito alagamento, são feitas as palafitas, casas de madeira. Locais muito gelados, são feitos iglus, tá bom? E nas casas do clima normal, de um clima quente, caloroso, casa de alvenaria, não é? Também nós comparamos as moradias da nossa região com as outras moradias que não fazem parte da nossa realidade, como vocês acabaram de ver.
Então, criançada, estamos agora encerrando mais uma aula de geografia. Muito obrigado pela participação de vocês, pelo incentivo dos pais em estarem querendo educar vocês. Obrigado por tudo. Continuem estudando, continuem aprendendo, se desenvolvendo, colocando em prática tudo o que vocês estão aprendendo nas aulas. Então é isso. Um grande beijo, tá bom? Da tia Lana. E até semana que vem, tá bom? Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Tem criança aí para acompanhar a aula de hoje? Olha só que gostoso estar aqui nesta manhã do dia 17 de dezembro de 2020 para mais um dia de aula de língua portuguesa. Meu nome é Suzana e eu estou aqui para ministrar mais uma aula para vocês sobre fábulas. Então vamos que vamos e vamos direto para as nossas habilidades. O que nós vamos aprender hoje nessa aula? Nós vamos ler frases curtas com ritmo e entonação, relacionar elementos sonoros, sílaba, fonema, partes de palavra com sua representação escrita, reconhecer as fábulas e suas principais características, identificar elementos de uma narrativa lida ou escutada, incluindo personagens principais, enredo, tempo e espaço, utilizar os principais elementos de organização gráfica do texto, título, margem, parágrafo, espaçamento e alinhamento, planejar com a ajuda do professor o texto a produzir, oral, escrito, multissemiótico, considerando situações comunicativas, interlocutores, finalidade, circulação, suporte, linguagem, tema, organização e composição textual. E vamos para a nossa agenda de hoje. Leitura e compreensão, gênero textual, fábulas, o som G da letra G, formação de frases, produção de texto. E vamos dar continuidade na nossa leitura de leite ao que não cabe no meu mundo. Lembra que eu comecei com vocês e falei sobre o monstro umbigo? Pois pronto, vamos continuar, dar continuidade à leitura do livro. Vamos lá? Geralmente, o que esse monstro mais fala é meu, é meu, é meu. Tudo é para ele, né? Por causa de tanto egoísmo, não consegue ter nenhum amigo, então ele vive sozinho e nem liga para isso. O que importa para ele mesmo é ser o dono de tudo, o que você vê pela frente e o que cabe em seu umbigo monstruoso. Esse monstrengo acredita que só ele fica triste, que só ele precisa de ajuda, que só ele tem medo, que só ele é dono de tudo e que tudo só pode ser feito para ele. Como é perigoso esse monstro feioso. É fácil descobrir criança que foi contaminada pelo umbigo monstro. Ela fica meio estranha, com os olhos esbugalhados, grudada nas coisas dos outros e costuma fugir de brincadeiras divertidas. Criança contaminada por esse monstro fica feia. Esquece que o bonito da vida é ter amigos com quem dividir nossas alegrias e nossas tristezas. Por isso, quer ver duas ou mais crianças brincando juntas, compartilhando seus dias e seus brinquedos, e como um repelente de inseto que espanta esse monstro mais feio do que qualquer outro monstro. Então, se você quiser se desfazer do egoísmo, faça isso. Seja amigo, seja educado, saiba compartilhar e saiba dividir os seus brinquedos, que aí você vai, né, se ver livre desse monstrengo horroroso ou de ser contaminado por esse sentimento que é tão ruim, que é o egoísmo. Não devemos ser egoístas, e sim devemos compartilhar aquilo que temos, aquilo que somos. Compartilhar nossas amizades, dividir nossas alegrias, compartilhar os brinquedos, compartilhar aquilo que a gente aprende, compartilhar com o outro. E temos aqui
um recadinho. O egoísmo não deve fazer parte da sua vida. Você deve saber compartilhar com os outros. Não somos felizes sozinhos. Sempre vamos precisar do outro para vivermos. A gente não consegue viver no mundo sozinho, certo? Ninguém consegue, é impossível a gente viver sozinho. A gente sempre vai precisar do outro para nos dar apoio, para fazer alguma coisa por nós, aquilo que a gente não consegue fazer, não consegue realizar. Tem muita coisa que não dá para fazer sozinho, gente. Milhões, milhares de coisas que não dá para fazermos sozinhos, ok? Então, fica a dica. Compartilha, tá? Agora vamos contar a história da pomba e a formiga, mas de uma maneira diferente. Na aula passada, nós trabalhamos, né, a pomba e a formiga. Dessa vez, eu trouxe novamente a história da pomba e a formiga, mas em um outro formato, que você pode até fazer em casa, se você quiser. Você pode fazer a luvinha da história. Olha só, essa é uma luvinha que mostra o cenário da história, a pomba e a formiga. Mostra todo o cenário, aonde vão acontecer as ações, certo? Aqui eu tenho a árvore, a pombinha na árvore, a formiguinha, né? Aqui a margem, o capim que circulou o lago, certo? Aqui mostra também que essa ação aconteceu durante o dia, não foi durante a noite, porque temos aqui o arco-íris. Aí como é que a gente faz para continuar com essa historinha, para a gente poder saber contar a historinha? Olha só, a gente coloca um livrinho aqui atrás, onde a gente cola só a capa de trás do livro, para que você possa estar folheando e contando a história como eu vou fazer agora. Certo? Qualquer criança pode fazer com a ajuda da mamãe. Você coloca a mão na luva, ó, pronto. E aqui, você bota bem direitinho, que é para poder contar a história. Olha, que legal. Agora, vamos contar a história? Olha só, eu vou ler aqui a história enquanto vocês vão observar aqui a luvinha onde a historinha está se passando. Era uma vez uma pomba. Um dia a pomba estava no galho de uma árvore perto de um rio. De repente, a pomba viu a formiga, que estava se afogando e desesperadamente tentava sair da água. A pomba rapidamente decidiu ajudar a formiga. Ela arrancou uma folha da árvore e deixou cair na água. A formiga subiu na folha e flutuou nela até chegar à beira do rio. A formiga ficou muito agradecida à pomba por ter salvado sua vida e prometeu retribuir o favor um dia. Alguns dias depois, a pomba estava em outra árvore. Um caçador estava passando por ali. O caçador preparou sua arma e estava pronto para atirar, quando gritou de dor. A pomba se assustou e voou. Ela foi salva por sua amiga, a formiga. Ela viu o que o caçador ia fazer e mordeu o pé dele bem forte. Ao salvar a pomba, a formiga demonstrou ser uma verdadeira amiga. Moral da história: um amigo na necessidade é um amigo de verdade, certo? Então, ó, criança, você pode fazer essa luvinha e contar as histórias. Gostaram? Fica legal fazer assim? Muito bem. Vou botar aqui para a gente continuar a nossa aulinha. Essa foi uma outra versão que nós assistimos aqui agora, né, da pomba e a formiga. Ela tem os mesmos elementos, os mesmos personagens, as mesmas ações e reações, só que a gente vê outras palavras diferentes, né, nesta fábula. Então, quando vocês quiserem pesquisar, procurar na internet, tem várias versões da fábula A Pomba e a Formiga, e fala sobre um sentimento muito legal, que é o sentimento da gratidão. Nós devemos ser agradecidos. Então, vamos lá. Esta fábula, gente, é a fábula de Esopo, A Formiga e a Pomba. Fala sobre gratidão e a importância de fazermos o bem e esse bem voltar para a gente mesmo. Quando eu falo fábula de Esopo, ai tio, o que quer dizer fábula de Esopo? Fábula de Esopo fala da primeira pessoa que a gente tem registro que escreveu fábulas em todo o mundo, né? O Esopo.
E quem era este rapaz, este homem, este Esopo, que escrevia fábulas? Vamos ver um pouquinho sobre ele? Vem aqui. Ó. Peraí, vamos ver primeiro aqui. Nas fábulas, cada animal simboliza algum aspecto ou qualidade do homem, como, por exemplo, o leão representa a força, a raposa representa a astúcia, a formiga representa o trabalho, o rato representa a inteligência, entre outros animais. Como você sabe, os animais são elementos fundamentais nas fábulas. Quase todas as fábulas que a gente conhece, ela tem como personagem principal, os principais personagens são os animais. E mesmo quando tem um homem na fábula, um ser humano na fábula, também aparece algum animal. Isso você já sabe que a gente já deu em aulas anteriores. Então, para ser fábula, tem que ter ali um animal. E os animais geralmente representam, né, alguma qualidade humana e tem o comportamento humano dentro da fábula, certo? Então, vamos ver mais um pouquinho. Vamos formar frases, né, com as fábulas que vocês estão vendo aqui, os animais, né? Os animais que geralmente a gente encontra lá nas fábulas. O leão, a formiga, o rato, aqui, ó, raposa, tartaruga e a lebre, a raposa, e aqui eu trouxe esse conjuntinho de animais que representam também as fábulas. Muito bem. Observe as ilustrações fabulistas e vamos escrever uma frase. Vamos observar toda a cena. Apoiado nesta cena, vamos produzir uma frase. Como é que se produz uma frase? Primeiro, gente, tem que observar bem a cena que está acontecendo. Tem que começar com letra maiúscula. A gente não pode começar uma frase com letra minúscula. E temos que estar bem atento também à pontuação. Vamos ver? Aqui nós temos um leão dormindo e o ratinho está olhando para o leão. Vocês sabem que fábula é essa aqui? O leão e o ratinho. Exatamente, o leão e o ratinho é o nome desta fábula, é o título desta fábula. Então, baseado naquilo que a gente já conhece da fábula O Leão e o Ratinho, vamos tentar escrever uma frase olhando para essa imagem. Será que alguém consegue? Vamos, tente daí na sua casa escrever uma frase olhando para essa imagem. Vamos lá? O leão está dormindo. Será que o leão está dormindo? Ele está agitado? Ele está dormindo de mau jeito? Ele está dormindo? Está dormindo tranquilo? E o ratinho? Será que o ratinho está assustado? Ou está apenas olhando para o leão? Vamos ver se você conseguiu escrever parecida com a frase que eu trouxe aqui para vocês. Vamos lá? O leão está dormindo. Pronto, está nítido aqui na cena que o leão está dormindo. Vamos ampliar essa frase um pouquinho. O leão está dormindo. Vamos atribuir uma qualidade aqui para essa soneca do leão. Vamos lá? Está dormindo? Tranquilo. Muito bem. O leão está dormindo tranquilo. Acabou aqui para o leão. Já fizemos o que era para fazer para o leão. E para o ratinho? O que nós vamos escrever para o ratinho? Vamos lá? E o ratinho olha para ele. Ou seja, o ratinho olha para o leão. O leão está dormindo tranquilo e o ratinho olha para ele. Beleza, vamos continuando? Quem lembra desta fábula? Que fábula é essa? Essa imagem aqui a gente encontra na fábula A Lebre e a Tartaruga. Muito bem, a lebre e a tartaruga. Como você já conhece essa fábula, vamos ver se, olhando para esta imagem, você consegue escrever uma frase. Vamos lá? Será que você consegue? Vamos lá? A tartaruga, ó, a primeira imagem que a gente vê aqui é a tartaruga. Qual é a ação que a tartaruga está desenvolvendo aqui? A tartaruga fez o que aqui na cena? Ela
está na linha de chegada, né? Quando a pessoa chega na linha de chegada, para não dizer chega na linha de chegada, o que, que a gente diz? A gente diz cruza a linha de chegada. A tartaruga cruza a linha de chegada. Muito bem. E o que mais que aconteceu? Seguindo, vamos ampliar essa frase. Não vamos deixar essa frase tão pequenininha assim, não. Vamos continuando. E vence a lebre. Olha só, na corrida aqui, quem venceu foi a tartaruga. E você lembra que essa fábula, a lebre, é quem chama a tartaruga para realizar essa corrida. Porque a lebre se gabava de ser muito rápida. Mas aqui, ó, devagar se vai ao longe, como disse a tartaruga nesta fábula, que a moral de ensino, a moral da história diz assim, devagar se vai ao longe, né? Ela, na sua simplicidade, conseguiu vencer a lebre. Vamos continuar? Olha só, essa daqui, a cegonha e a raposa. Né? Vamos ver o que diz essa fábula. Quem já leu essa fábula? Essa fábula que ela não é muito assim popular, não. Mas dá para a gente, apoiado aqui na imagem, dá para a gente conseguir formar uma frase e até ampliar essa frase, né? Nós temos os personagens, a cegonha e a raposa, e temos aqui os potes, né? Vamos ver? A cegonha, o que a cegonha está fazendo? Isso, o que a cegonha está fazendo? Escreve aí no seu caderno. Escreveu? Vamos ver se você botou igual. Vamos lá? Bebe no pote, ó. A cegonha bebe no pote. Simples. A cegonha bebe no pote. E a raposa? A raposa está bebendo também? Não, parece que ela não consegue, né? Beber nesse pote. Vamos lá? E a raposa fica só olhando. Muito simples. Olha só. A cegonha bebe no pote e a raposa fica só olhando. Olha, a gente tem uma frase comprida, né? Uma frase grande aí. A gente conseguiu fazer a frase e também ampliar essa frase. E aqui, essa daqui todo mundo conhece. A cigarra e a formiga. Muito bem. Vamos ver quais são as ações que estão acontecendo nessa imagem. A gente tem aqui, ó, uma cigarra tocando, cantando. Ela está aqui com a boca aberta, provavelmente está cantando. E aqui ela está tocando. E a formiguinha está fazendo o quê, gente? A formiguinha está trabalhando. Então, nós temos duas ações. Uma está cantando, tocando e cantando, e a outra está trabalhando. Vamos ver se você consegue formar a frase. Conseguiram? Sopra daí essa frase para ver se eu escrevo ela aqui. Isso, soprou. Vamos ver? A cigarra cantava e tocava. Olha aí, ó. Aqui tanto faz, viu, gente? Você pode botar tocava e cantava, cantava e tocava, não importa. A cigarra cantava e tocava. Enquanto a formiga fazia o quê, gente? A formiga só trabalhava. Tadinha da formiguinha, né? Trabalhando, trabalhando. E a cigarra ali, ó, se divertindo, tocando e cantando. Então, observando essa imagem, você consegue fazer isso aqui. Vamos continuar. Vamos ver como é que se compõe uma fábula. O nome da nossa aula de hoje é a fábula e a sua composição. A composição da fábula. As fábulas, crianças, é uma narrativa breve, pequena, curtinha. Tem uma linguagem objetiva. Ela não tem conversas paralelas, não. É a ação, a reação, aquele acontecimento, a situação final e a moral. É desse jeito. Então, tem uma linguagem bem objetiva, todo mundo entende. Tem um espaço único. Ela não vai acontecer em vários espaços, como num conto, por exemplo, que tem castelo, foram passeando pela floresta, chegaram no castelo, do castelo foram não sei para onde. Não. A fábula ela acontece em um espaço único.
O tempo é sempre no passado. Apresenta uma moral. A narrativa fábula apresenta momentos. Que momentos são esses? A situação inicial, a ação, a reação e a situação final com a apresentação da moral. Vamos lá? Olha o que eu trouxe para vocês. Situação inicial, onde apresenta ali os personagens. Ação, a formiguinha se afoga. Reação, a pombinha salva a formiguinha. E a situação final, o caçador está ali e é atingido pela formiga, e aí a formiguinha salvou a pomba. Uma vez a ação acontece aqui, aonde a pomba tem a reação de salvamento, e aqui, aonde a formiguinha tem a ação de salvamento. Isso quer dizer que é uma narrativa breve, tem uma linguagem objetiva, ou seja, a gente entende logo de cara o que a fábula quer dizer. Tem um espaço único, ela não muda o cenário, é ali naquele cenário. E o tempo é no passado, porque diz era uma vez, certo? E apresenta no final a moral que toda fábula tem. Então, eu espero que vocês tenham entendido essa parte. Entenderam essa parte? Muito bem. A narrativa, narrativa breve, linguagem objetiva, espaço único, tempo passado, moral da história. Pronto, acabou. Temos uma fábula. Vamos continuando. Coloque os acontecimentos na ordem correta, de acordo com a estrutura de uma fábula. Aqui eu trouxe uma outra fábula para vocês, que não é uma fábula conhecida, mas que nós podemos estar estruturando isso aqui dentro dessa composição da fábula, como é que a fábula se compõe. Então, através das imagens, a gente vai conseguir construir essa fábula. Eu trouxe porque ela é narrativa bem breve, pequenininha, e dá para a gente fazer, ok? Então, vamos colocar os acontecimentos. De acordo com a moral da história, nós vamos construir essa fábula. Qual é a moral dessa fábula? É preciso entender o mundo do outro. E como é o título? O macaco e o peixe. Vamos lá? Então, vamos aqui, ó. Aqui nós temos o início. Que o macaco viu o peixe aqui na água. Depois o macaco tirou o peixe da água. Depois o peixe morreu. E o macaco ficou triste. E ele pensou, que pena, cheguei tarde demais. Isso nos dá a ideia de perguntar assim, será que o macaco conhecia o mundo do peixe? Então, é preciso que a gente entenda o mundo do outro para que a gente possa fazer alguma coisa pelo outro, né? Não adianta eu ir tentar fazer uma coisa se eu não conheço nada da vida do outro. Como é que eu vou conseguir? Então, vamos tentar colocar isso aqui em ordem através das imagens e das frases que nós já temos aqui. Pouco tempo depois, o peixe morreu. Será que foi o primeiro acontecimento? Um macaco viu um peixe se afogando no rio. Será que esse aqui é o primeiro acontecimento? O macaco lamentou dizendo, cheguei tarde demais. Então, o macaco entrou no rio e retirou o peixe da água. Vamos colocar em ordem, vamos organizar isso aqui, ó. Primeiro, o macaco viu um peixe se afogando no rio. Na cabeça do macaco, o peixe estava se afogando no rio. Depois, o macaco entrou no rio e retirou o peixe de lá, né? Retirou o peixe da água. Em seguida, o peixe morreu, claro. Se eu tirei o peixe da água, ele vai morrer, porque o peixe é da água, ele respira na água. Fora da água, o peixe não consegue respirar e então morre. O macaco lamentou dizendo, cheguei tarde demais. Certo? Então, nós temos aqui, primeiro, o que primeiro aconteceu? O macaco viu um peixe se afogando. Depois, o macaco tirou o peixe da água. Em seguida, o peixe morreu. E depois o macaco lamentou dizendo que chegou tarde demais. Eu achei tão engraçada esta fábula, crianças, que eu disse, não, vou levar
para os alunos, porque é bem divertida esta fábula. A gente riu só nessa fábula. Vamos lá? A situação inicial. Aqui nós temos a imagem para você visualizar, a imagem de um macaco que viu um peixe na água. Essa é uma situação inicial. O macaco viu um peixe se afogando. A ação, qual foi a ação? O macaco entrou no rio e retirou o peixe. Foi a ação que o macaco teve achando que ia salvar o peixe. Qual foi a reação? Pouco tempo depois, o peixe morreu. Claro, o peixe ia acabar morrendo porque não tinha como respirar. E a situação final? O macaco ficou muito triste aqui, ó. O macaco, então, lamentou, né? Lamentar quer dizer ficar triste, viu, gente? Dizendo, cheguei tarde demais. Na cabecinha do macaco, ele chegou muito tarde para salvar o peixinho. Vamos lá produzir esse texto. Agora a gente já conhece a história do macaco. Vamos ver a produção. Como é que ficaria a produção? Primeiro, vamos começar com letra maiúscula. Olha só, eu trouxe aqui linhas para que a gente possa estar escrevendo nessas linhas. Vamos começar aqui pelo título, que a gente já conhece, que é o macaco e o peixe. Aí vamos aqui as imagens. Opa! Aqui, ó. Um macaco viu um peixe se afogando no rio. Tá aqui. Então, o macaco entrou no rio e retirou o peixe da água. E retirou da água. Aqui, ó. Pouco tempo depois, o peixe morreu. O macaco ficou muito triste e lamentou, dizendo, cheguei tarde demais. Moral da história, é preciso entender o mundo do outro. Para que a gente possa ajudar, a gente precisa entender o mundo do outro. Eu não posso... Olha só, o que o macaco fez? Acabou matando o peixinho sem querer, porque na realidade ele não conhecia o mundo dele. E o que nós aprendemos hoje, crianças? Vocês já sabem o que nós aprendemos hoje? Vamos lá. Vamos passar aqui, ó. Nós aprendemos hoje. O gênero textual, fábulas. O que a gente aprendeu no gênero textual, fábulas? Nós aprendemos que todo gênero, ou toda fábula, ela tem como personagem principal os animais, certo? E ela é uma narrativa curta, pequenininha. Ela tem uma linguagem objetiva, direta. Então, quando a gente lê uma fábula, a gente já começa a compreender. Ela não tem uma linguagem muito formalizada, onde a gente não consegue entender. Não. Tudo na fábula traz um entendimento rápido. Ela acontece em um único espaço, ou seja, não muda de cenário. Ela também tem uma moral na história. Muito bem. Esse foi o gênero textual que nós conhecemos. Nós formamos frase a partir de imagens, nós produzimos textos, que foi o texto do macaco, nós aprendemos o som do G. Muito bem. E hoje nós vamos dedicar a aula, mais uma vez. Hoje nós vamos dedicar a aula para os alunos do primeiro ano da Escola Municipal, professor Camilo Filho. Olha só essas carinhas aqui. Essas crianças aqui estão assistindo a aula com as professoras Fátima, Ellen, Francielma, Marta, Conceição, Cícera e Socorro. Certo? Então, parabéns para vocês que estão acompanhando as aulas, crianças. Um beijo muito especial no coração de vocês. E continue aí, não fraqueja não, tá, criançada? Então, crianças, chegamos ao final de mais uma aula de língua portuguesa com esse gênero textual super gostoso, fabuloso, que são as fábulas. E eu quero mandar um recadinho para vocês. Continue aí se cuidando, né? Lavando as mãos com água e sabão, se higienizando, que a pandemia ainda não passou, mas a vacina parece que já está chegando, graças a Deus, para que a gente possa estar voltando às nossas aulas presenciais em breve. Então, um beijo no coração de todo mundo. Assim, um final de semana maravilhoso para vocês. E a gente se encontra na próxima semana. Beijo, tchau.